por que será que o controle da Secretaria de Educação do Distrito Federal vira uma disputa política tão pesada? A resposta, olha, não tá só dentro da sala de aula não, tá principalmente no cofre. Pra gente entender essa briga de poder, o melhor caminho é seguir o dinheiro. E vamos começar com esse número aqui, que é para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. 9,54 bilhões de reais. Mas atenção, isso não é o orçamento, isso é o passivo, ou seja, as dívidas da Secretaria em 2024. Um valor que aumentou quase 50% em um único ano. Então fica a pergunta, né? Como que pode uma secretaria que administra um orçamento bilionário acumular uma dívida desse tamanho? Não é por falta de dinheiro. A questão é bem mais complexa. E a gente vai começar a desvendar essa estrutura agora. Primeiro, vamos dar uma olhada no orçamento. O ponto-chave aqui não é se falta ou não dinheiro, mas para onde o dinheiro está indo. É quase como um truque de mágica. A verba some de áreas importantíssimas e reaparece em outras bem mais difíceis de fiscalizar. E esse gráfico aqui escancara a estratégia. O dinheiro para construir escolas novas caiu 82%. Para reformar as que já existem, a queda foi ainda maior, 90%. Ao mesmo tempo, para onde foi a grana? Para as emendas parlamentares, que têm um destino político e são muito mais opacas. Aí o aumento foi de quase 66%. Fica bem claro qual é a prioridade, né? Então, que fique claro, isso não é só um corte de gastos. É uma troca deliberada. Saem os projetos grandes, fáceis de fiscalizar, e entram os gastos pequenos, picados, que se perdem no meio do caminho. É basicamente preparar o terreno para que o dinheiro suma. E como é que essa mágica acontece lá na ponta, no dia a dia? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para um programa chamado PDAF. Ele foi criado com uma ótima intenção, dar mais autonomia para as escolas, mas acabou virando uma máquina de fraude. A ideia do PDAF é muito boa no papel. O diretor da escola recebe um dinheiro para resolver problemas do dia a dia. Quebrou uma torneira, precisa pintar uma parede, resolve rápido, sem burocracia. Só que essa agilidade toda, sem um controle rígido, virou o ponto fraco do sistema. E olha só o esquema que a Operação Elete descobriu em Braslândia. Era um verdadeiro teatro. Um grupo de empresas combinava tudo. Na hora de apresentar os orçamentos, elas fingiam que estavam competindo entre si, mas era só fachada. No fim, a empresa que já estava escolhida sempre ganhava, claro, com um preço bem acima do mercado. E não foi um caso isolado, viu? Em Braslândia, a fraude chegou a quase R$ 1 milhão em um único ano. No Recanto das Emas, uma outra operação achou produtos com sobrepreço de quase 300%. O padrão se repete em vários lugares, o que mostra que o problema é no sistema todo. O próprio Ministério Público de Contas resumiu a situação. É uma burla ao dever constitucional de licitar. Traduzindo do juridiquês, eles pegaram um dinheiro que era para pequenos reparos e usaram para fazer obras gigantes, de engenharia. E por quê? Para fugir de uma licitação de verdade, que é mais transparente e fiscalizada. Bom, a gente já viu como o dinheiro some nos pequenos gastos. E nos contratos grandes, aqueles que valem milhões? Pois é, aí os problemas também são gigantescos. Vamos falar agora de dois serviços essenciais, merenda e transporte escolar. A diferença entre o que dizem os papéis e a realidade aqui é revoltante. A Secretaria de Educação diz que fez mais de 600 visitas de fiscalização. Lindo, né? Mas quando os auditores foram ver de perto, encontraram comida com larva, carne misturada com plástico e até couro, e cozinhas infestadas de baratas. E essa comida de péssima qualidade custou caro. Em um único contrato de merenda, os auditores calcularam um prejuízo de 4,3 milhões de reais. Dinheiro público jogado fora, seja pagando mais caro ou recebendo produtos que nem deveriam ter sido entregues. E o impacto disso na vida das pessoas é cruel. Lá no Sol Nascente, por exemplo, a empresa de transporte falhou e 70 alunos ficaram na mão. A escolha para eles era ou andar quilômetros a pé, num caminho muitas vezes perigoso, ou simplesmente desistir de ir para a escola. E aí a gente vê um efeito dominó devastador. A falta de ônibus faz o aluno abandonar a escola. Com a evasão escolar, a família descumpre as regras do Bolsa Família e pede o benefício. Ou seja, um problema de contrato da secretaria vira uma crise de fome dentro de casa. Agora vamos juntar todas as peças. As fraudes, os contratos que não funcionam, as realocações de verba. Qual o resultado de tudo isso? É o colapso das escolas e o abandono das crianças. A história do Caíque do Gama é o retrato perfeito desse abandono.
Em 2014, um laudo técnico já avisava que o prédio tinha risco de desabar e que precisava ser demolido. E o que aconteceu? Nada. Passaram-se 10 anos, 3 governos diferentes e os laudos foram simplesmente engavetados enquanto a escola apodrecia. Qual o resultado? A escola foi interditada. Mais de 600 crianças, de uma hora para outra, ficaram sem ter onde estudar. A educação delas foi sacrificada. E isso não foi um acidente. Foi o resultado de uma década de escolhas, da decisão de não agir. Esse é o custo humano real dessa briga. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A briga pelo controle de uma secretaria com um orçamento bilionário parece ter tirado o foco do que realmente importa. E a pergunta que fica no ar é: no meio dessa batalha por poder e por dinheiro, quem está de verdade lutando pela educação?